quando chorei e as lágrimas caíam, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Sou forte pra lutar. No mundo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo fecho os olhos. Eu posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. E foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. E foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Bom sábado, irmãos. Tudo bem com vocês? Que ótimo, graças a Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto aí adventista, bem adventista mesmo. Nós vamos falar hoje sobre Espírito e Profecia. Hoje vai ser o nosso sábado de Espírito e Profecia.
Está até marcado em algumas agendas aí, nós resolvemos falar. Até porque o assunto Espírito e Profecia, Ellen White, é um assunto aí que às vezes ele parte em dois extremos. Tem pessoas que idolatram Ellen White e tem pessoas que desprezam Ellen White. E qual que é o meio termo aí? Qual que é o correto aí? Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, né? Por que nós cremos em Ellen White como Adventista dos Sétimos Dias? Como cremos nela, né? E como nós vemos, interpretamos os escritos dela, né? E nada melhor do que nós passarmos um pouquinho na história, né? Você quer saber por que está acontecendo alguma coisa no presente? Olha para o passado. E aí você vai entender por que chegou, né, aquele ponto. Então, para entendermos um pouco sobre a profecia, nós temos que olhar para o passado. Antes de entrarmos propriamente no assunto, vamos fazer uma breve oração aqui. Vocês fiquem em reverência, por favor. Oremos. Santo, querido e amado Deus, ó Pai, nós vamos aqui agora estudar um pouco a Tua Palavra, Deus. Ilumine a nossa mente, ó Deus. Nos dê compreensão de tudo que nós vamos estudar aqui, ó Deus. Vamos abrir a Tua Palavra, onde o Senhor inspirou profetas a escreverem ela, ó Pai. Então, nos ajude a entender, ó Pai. Sem Teu auxílio, sem o autor do lado, não conseguimos entender o livro. Então, esteja ao nosso lado, ó Deus. Nos ajude a entender a Sua Palavra. Especialmente também peço por mim, ó Deus. Porque sou pecador, porque sou imerecedor, ó Pai, de estar aqui na frente, ó Deus. Mas o Senhor tem misericórdia de mim, ó Deus. Então me ajude, ó Deus, a não atrapalhar, ó Deus. E que apesar de mim, o Senhor fale à igreja hoje, ó Pai. São bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Irmãos, os profetas, para que existe profeta? Para falar conosco, para passar uma mensagem divina, para comunicar alguma coisa, certo? E vamos ver como era o sistema divino de comunicação, como Deus se comunicava com as pessoas. Antes do pecado, Deus ele se comunicava conosco, por causa de Adão e Eva, face a face, né? Vamos ver isso em Gênesis, no capítulo 3. Abra a Bíblia de vocês aí. Já lhes adianto que a Bíblia será um instrumento muito utilizado hoje. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz o seguinte: Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, aqui está dizendo que eles ouviram a voz de Deus e se esconderam de Deus. Eles não queriam encarar a Deus, digamos assim, né? Encarar é o quê? É ficar frente a frente, face a face. Antes do pecado, Deus se comunicava conosco, com a humanidade, face a face. Entretanto, o pecado fez separação entre nós e Deus, né? Isaías 59. Abra a Bíblia de vocês aí. No livro de Isaías, no capítulo 59. Então Deus vinha, pela viração do dia, conversar com Adão e Eva. Face a face ele falava com eles. Entretanto, alguma coisa aconteceu. E o que foi? Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, muito explícito aqui: os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vós. Então, devido aos nossos pecados, nós não conseguimos mais nos comunicar com Deus. Eu imagino que se Deus aparecesse aqui nessa igreja hoje, não ficava um em pé. Todo mundo ia ser fulminado na hora, porque somos pecadores. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A santidade de Deus seria demais para nós, né? Então, Deus mudou o seu sistema de comunicação, porque apesar do pecado, apesar de sermos indignos, Deus ele nos ama e ainda quer falar com a gente. Não face a face, porque não suportaríamos, mas ele arrumou outros métodos. E quais são esses métodos?
Primeiro, Deus usou anjos, né? Abre a sua Bíblia em Hebreus, vai um pouquinho mais para frente aí, o livro de Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreus. Deus falou por anjos. Você pode lembrar Manoá, né? Recebeu a visita de um anjo para avisar que Sansão chegaria. Nós também temos aí Maria, que recebeu a visita de um anjo. Temos aí anjos comunicando. E o versículo 14 de Hebreus diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Esses espíritos ministradores aqui são os anjos, que são enviados àqueles que hão de herdar a salvação. Então Deus se comunica conosco através dos anjos. Outro método que Deus usa para se comunicar conosco após o pecado, a sua consciência. Você já ouviu Deus falar na sua cabecinha? Já ouviu Ele falando aqui, soprando? Não faz isso, ou então faça isso. Isso é Deus falando na sua consciência. Vamos ver isso em quem? Romanos. Volta um pouquinho aí. Romanos capítulo 2. Vamos ler tudo. Capítulo 2 de Romanos. Versículo 15 diz o seguinte: estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, vamos supor que você, vamos dizer, um índio que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, mas Deus falou a ele através da consciência. E tanto que o versículo 16 diz o seguinte, ó: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos do homem de conformidade com o seu evangelho. Ou seja, quando Jesus voltar, ninguém vai ser indesculpável. Por quê? A sua consciência lhe acusou para o bem ou para o mal. Então, Deus fala conosco através da nossa consciência. Deus ainda fala conosco. Segunda forma que Deus, terceira na verdade, né, que fala conosco, através da natureza. Você está em Romanos aí? Então, continua aí agora o capítulo 1, o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o próprio princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, né, o índio que não conheceu a Jesus Cristo por um missionário ou pela Bíblia, ele pode conhecer a Deus pela sua consciência, que lhe acusa quando faz algo de errado, e pela natureza. É impressionante olhar a natureza, irmãos. Veja um pôr do sol. Que lindo que é um pôr do sol. Veja rios. Como são lindos os rios. Como eles se formam, como eles fazem curvas. Como às vezes eles são calmos e como às vezes eles são terríveis, impetuosos. Olha os animais. Como são belos os animais. Como que uma largata feinha se transforma em uma linda borboleta. Como um ser humano pecador pode gerar vida. Acaso? Evolução? Não. Deus se comunicando através da natureza, se comunicando através daquilo conforme Ele pode. Outra coisa, Deus também se comunicava por Urim e Tumim. Não vamos ler os versos aqui porque são muitos, mas se você se lembra um pouquinho da história de Israel, Deus, quando Ele mandou construir o tabernáculo, Ele mandou fazer duas pedras, Urim e Tumim. Né? Urim significava sim, Tumim significava não. Né? E como que era mais ou menos? Era o seguinte, eles iriam para a guerra, e aí consultava o sumo sacerdote. Devemos ir, consulte o Senhor para nós. Devemos ir à guerra? Se acendesse Urim, sim, vão à guerra. Se acendesse Tumim, não vão à guerra.
Era uma forma que Deus usava para se comunicar com o antigo Israel, né? E através de homens e também mulheres chamados de profetas. Vamos agora a Números, no capítulo 12, versículo 6. Volta aí bastante. Números 12. Versículo 6. Diz assim: Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou com ele em sonhos. Ou seja, o próprio Deus envia os profetas e em visão ou em sonhos faz conhecer a mensagem que ele quer passar aos seres humanos. Então, todas essas formas aqui foram formas usadas por Deus para se comunicar com os homens depois do pecado. E temos a revelação maior, a maior revelação que Deus podia fazer, a forma mais bela dele se comunicar conosco, que é através de Jesus Cristo. Vamos ler Hebreus capítulo 11, vamos voltar lá. Hebreus 11, capítulo 1, é verdade, é que está 1 ali, eu li errado, é capítulo 1, obrigado aí, capítulo 1, versículo de João, vocês anotam e leem em casa aí. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Está vendo aqui? Como nós acabamos de ler. Deus falou muitas vezes e muitas maneiras. Deus usou todas essas formas aqui para se comunicar. Continuando aí. Aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por mais que você não acredite em nenhuma dessas revelações, a revelação e a comunicação que Deus faz através de Cristo é a maior de todas, né? Você vê lá, João 3,16, é Deus falando que Ele amou tanto a gente que Ele deu o seu Filho. É assim que Ele comunica o seu amor por nós. Continuando aí, certo? O profeta, ele tem um trabalho duplo. Primeiro, ele tem que receber a mensagem. Então, para o cara ser profeta, ou para a mulher ser profeta, tem que receber a palavra de Deus. E segundo, tem que transmitir fielmente como Deus passou, sem mudar um ponto, ou uma vírgula, ou nada. Do jeito que Deus passou, tem que trazer a mensagem. Esse é o trabalho do profeta, né? E qual que é o significado da palavra profeta? Em hebraico, nós temos duas palavras, né? Na verdade são três, mas essas duas primeiras aqui têm o mesmo significado. Shozé e Roel, vidente. O que é isso? É pessoa que vê alguma coisa, né? Que entre visão, vidente, ele está vendo alguma coisa. E o segundo significado da palavra profeta é nabi, que significa um mensageiro, atalaia, prenunciador. Essa palavra nabi é usada mais quando o profeta está falando, né? Quando ele está passando a mensagem, ele é o nabi, ele está transmitindo. E também temos do grego, porque vocês sabem que a Bíblia foi escrita em grego e hebraico, né? Com exceção do livro de Daniel, que tem umas partezinhas em aramaico. E em grego a palavra profeta é profetes, né? Que é uma pessoa que fala em lugar de outra, né? É um proclamador, um preditor. Eu acho que a melhor tradução é um porta-voz, né? Se você aí acompanha os presidentes aí, se você gosta de política, a maioria crê que não, mas se você já viu alguma vez, o presidente tem um porta-voz, né? O presidente ele vai para a Arábia Saudita, ele deixa um porta-voz aqui para falar por ele. É como se o próprio presidente estivesse falando. Se o porta-voz fala uma besteira lá, é como se o presidente tivesse falado aquela besteira. Então o profeta é isso, ele fala em lugar de Deus, porque Deus assim o permitiu. E nós temos muitos profetas aí, irmãos. Enoque,
o primeiro profeta. Abraão é o primeiro profeta que aparece na Bíblia, se você seguir cronologicamente, né? Abraão foi o primeiro profeta que aparece aí. Moisés, um dos maiores profetas que tivemos. Miriam, primeira profetisa. E temos enormidade de profetas na Bíblia. Deus falou por profetas muitas vezes. Se eu fosse citar aqui todos os profetas da Bíblia, não ia dar tempo, né? E temos algumas diferenças entre profetas, que é o que nós temos que entender. Nem todo profeta faz a mesma coisa. Nem todo profeta tem a mesma função. Por exemplo, nós temos alguns profetas que operaram milagres, como Elias. Elias fez milagre até depois de morto. Diz aí que Elias estava... Eliseu, é verdade, eu confundi. Está vendo como é bom ter gente que estuda a Bíblia aí, que você fala besteira, o pessoal te corrige na hora. Eliseu, que fez milagre até depois de morto, né? Que diz que estava passando ali uma caravana, não lembro se era de Moabitas, eu sei que estava passando uma caravana lá e estavam carregando um morto. Eles ficaram sabendo que estava vindo um exército aí, eles largaram o morto, ele caiu em cima dos ossos de Eliseu e o morto ressuscitou. Olha só que coisa, não? Mas tem profetas que não fizeram milagres nenhum, como João Batista. João Batista não fez milagre. Ele batizou, anunciou a vinda do Messias e essa era a função dele. Só isso. João Batista não falou em línguas. João Batista não fez... a única previsão que ele fez foi que viria o Messias e que não era ele. E ainda ficou em dúvida, que chegou determinado tempo ali, ele mandou os discípulos dele perguntar para Jesus: Jesus, o Senhor é o Messias ou vai vir outro? Então, profeta é alguém humano, que pode ter dúvidas, que peca, é um ser humano, né? Quando eu digo que peca, não é alguém que vive pecando, é alguém que cai em pecado eventualmente, como todo ser humano, né? Vamos fazer essa diferenciação. E qual é o valor do dom de profecia, né? O dom de profecia, ele percorreu toda a Bíblia e a nossa história como sociedade. E ele serve para quê? Para dar instrução, advertência e guia. É assim como Deus se comunica conosco. Ele dá instruções, como nós devemos fazer, advertências, não faça isso e guia, vá por esse caminho. Vamos continuar aí, irmãos, né? E qual que é o método que Deus faz para escolher, para ter o profeta? Eu não posso falar assim, eu quero ser profeta. Não tem como isso. O profeta é assim, é eleição divina. Deus fala assim, eu quero você para ser profeta. E é assim. Você não pode escolher, eu quero ser profeta. Deus te escolhe. E você pode rejeitar. Mas dificilmente alguém rejeita o chamado para ser profeta. Muito forte. Até porque quando Deus escolhe uma pessoa, é porque Ele sabe que a pessoa é capaz para aquilo. Não porque ela tem capacidade em si, mas porque Ele vai capacitar. Nós podemos ver aí que geralmente Deus não escolhe os melhores. Ele escolhe os piores, não os piores porque são ruins. Vamos dar um exemplo, vamos pegar Gideão. Gideão, quando ele foi chamado por Deus, ele fala assim, minha tribo é a menorzinha, minha família é a menor de todas. E Deus fala o quê? Vai nessa força. É Deus que faz você forte. Ele escolhe o menor, para que ele mostre, é Deus que está por trás do profeta. Não é porque o profeta era bom. Vou usar até o exemplo de Ellen White. Quem era Ellen White, irmãos? Menina fraca. Não terminou os estudos, tomou uma pedrada com 9 anos de idade, ficou doente e fez a obra que fez, e nós vamos ver mais para frente. Deus escolhe os profetas, é o profeta de eleição, né? Vamos ler o chamado de Jeremias, eu acho muito bonito. Abra a Bíblia em Jeremias 1. Jeremias vem depois de Isaías. Jeremias capítulo 1. A partir do versículo 4. Diz o seguinte: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formaste no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses a madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança.
Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. Quando Deus constitui profeta, é antes que nascesse. E não é porque você é bom, porque Deus fala: eu te constituí profeta, e vá e não tema ninguém. Esse é o chamado profeta. Também no livro de Amós também tem um chamado dele também, que ele fala assim: ó, eu era boiadeiro, que é uma coisa interessante. Ele fala assim, o Amós fala assim: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me constituiu profeta. Eu era boiadeiro, cuidava de boi. Então Deus, quando ele chama profeta, ele pode chamar um Paulo, que era altamente instruído, altamente douto, inteligentíssimo. E ele pode chamar um boiadeiro, que só sabe cuidar de boi. Ele pode chamar um pastor, que só sabe cuidar de ovelha, como foi Davi. Então, o chamado de Deus é para quem Ele quer. E o chamado, uma coisa interessante, irmãos, temos que ter isso aqui em mente também. O dom profético, contudo, não foi confinado e restrito aos escritores da Bíblia. Às vezes a gente acha que profeta, é só quem escreveu alguma coisa na Bíblia. E não é bem isso. Os profetas são pessoas que falam por Deus, como a gente viu a definição da palavra profeta. São pessoas que falam em lugar de Deus. São pessoas que falam permitidas por Deus, por visões, por sonhos. O profeta, ele pode... por exemplo, vou trazer aqui uma lista de profetas que não escreveram uma coisa na Bíblia. Débora nunca escreveu nada. Está lá, Juízes. Profeta Uda, o rei Josias. E olha só, na época da profeta Uda, tinha um grande profeta, chamado Isaías. E Josias foi consultar a profeta Uda. Por quê? Porque é profeta também. Tanto faz se é um profeta canônico, que é aqueles que estão na Bíblia, ou se não é. Vamos continuar aqui. Micaías, Eliezer, Obed, profeta sem nome, que está lá no livro de Juízes, chega assim, apareceu um profeta e disse tal mensagem. Não diz nem o nome do profeta. Por quê? O profeta é secundário. O importante é a mensagem de Deus. E temos outras coisas. Alguns profetas que escreveram livros, e esses livros que eles escreveram não entraram na Bíblia. Olha só que interessante. A Bíblia de vocês em 1 Crônicas 29. Está em Jeremias, volta um pouquinho para 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29. É o último capítulo de 1 Crônicas. E o penúltimo versículo. 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 29. Nós vamos ler aqui, diz assim, os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritas nas crônicas, registradas por Samuel. Samuel está na Bíblia, não está, irmãos? Bacana. Continuando aí. Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas do profeta Gade, o vidente. Onde está o livro de Natã e de Gade? Não tem nome na Bíblia. Ou seja, alguns profetas escreveram livros. Tem aqui a lista, livro do Justo, de Gade, profeta Ido, profeta Semaías, e esses profetas aí escreveram livros que não entraram para a Bíblia. E eles eram profetas, eles falavam por Deus, eram tão inspirados quanto Isaías, quanto Jeremias e quanto Daniel. Mas os livros deles não entraram no cânon bíblico. Por quê? Porque esses livros tinham uma aplicação local, naquela época somente. Os livros da Bíblia, eles têm aplicação universal. Não interessa se você mora na Coreia do Norte ou nos Estados Unidos. Não interessa se você nasceu em 1100 a.C. ou em 2010. Esses livros da Bíblia, eles são aplicáveis para você em qualquer lugar e em qualquer tempo. Já esses livros aqui, eles têm uma aplicação local, aonde o profeta viveu e para aquele povo que o profeta estava falando. Seguindo aqui o nosso estudo. E como Deus se revela aos profetas? De muitas formas. Uma delas é com a comunicação oral. Vamos para Mateus.
Mateus, no capítulo 3. O versículo 16 e 17. O batismo de Jesus diz o seguinte: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Deus ele pode falar abertamente. Né? Jesus era profeta também, né? Moisés disse que Jesus que viria um profeta maior do que ele. Você pode ver Deus falando também quando ele vai dar os 10 mandamentos. Quando você vai ver os 10 mandamentos, antes de Deus dar as tábuas para Moisés, ele reúne todo o povo e ele fala de voz aberta os 10 mandamentos. Então Deus ele pode falar abertamente, muito raro. Ele também pode falar através de anjos. Né? Vamos pegar só um desses versos aí, vamos pegar Daniel 9. O capítulo 9, versículo 20 e 22. Diz assim: Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo, de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. E ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Então, Daniel estava orando para entender a profecia das 70 semanas. Não muito bem entender, mas ele estava angustiado, né, com essa profecia. E aí o anjo veio fazer ele entender o sentido. Então, através de anjos, o profeta pode receber a comunicação de Deus. Né? Outra forma aí, mediante a ação do Espírito Santo sobre a sua mente. Vamos para Atos. Então Deus pode usar, já estamos aí na terceira forma como Deus se comunica com os profetas. Livro de Atos, capítulo 20. Versículo 23. Diz o seguinte: Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, o Espírito Santo já falava na mente do profeta: ó, você vai para aquela cidade e vai sofrer tribulações. Temos também o exemplo do Filipe, que o Espírito Santo falou na mente dele: ó, vai por esse caminho aqui. E ele foi, e lá ele foi e achou um eunuco lá que voltava para sua terra. Ele pregou para o eunuco, batizou o eunuco. Então, o Espírito Santo ele pode falar através da mente do profeta. Não precisa ser um anjo, não precisa ser a voz de Deus, ele pode falar através da mente. Né? Por sonhos. Gênesis 28. Volta lá. Gênesis no capítulo 28, versículo 11. É do 11 ao 15, não 11 e 15. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já o sol era posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tá bom, até aqui é só para nós entendermos que Deus manda sonhos também. Deus mandou sonhos para Jacó, para Nabucodonosor, Deus mandou sonhos para Daniel. Então Deus se comunica com os profetas através de sonhos e também através de visões. Você está em Gênesis, avança um pouquinho para Números. Números, no capítulo 24. Nós vamos ver que Deus também podia se comunicar através de visões, como os profetas. Números 24, versículo 4. Vamos ao versículo 16. O versículo 4 é mais uma das características de quando a pessoa está em visão. O versículo 16. A palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Então, aqui é Balaão recebendo uma visão de Deus. Ele estava tentando amaldiçoar Israel e Deus dava visão a ele e ele era obrigado a abençoar Israel. Deus convertia a maldição em bênção.
Então, Deus ele também podia falar com visões. Deus também falou com visões a Daniel, não é verdade? Então, nós temos aí muitos outros profetas que receberam visões. Uma coisa interessante, e eu não vou falar sobre isso hoje porque tomaria muito tempo, mas quando o profeta entrava em visão, ele tinha alguns sinais físicos, né? Quais são esses fenômenos físicos? Primeiro, ele perdia a força e depois era fortalecido, né? Nós vemos Daniel. Daniel, quando ele entra em visão, ele fica sem força. Fala que ele cai de 4 no chão, com as palmas no chão, e ele fica sem força até que o anjo vem e fortalece a Daniel. Outra coisa, lá em Ezequiel, quando Ezequiel entra em visão, fala que assim, o lugar onde está é impregnado pela presença de Deus. É um negócio impressionante. Tanto que, quando Daniel entra em visão também, ele fala que ele estava com pessoas em volta dele. E todo mundo, da linha, com medo. A presença de Deus entra, é uma santidade tremenda. Quem não está com Deus, sai fora com medo. Né? Daniel, Paulo, essas pessoas que entraram em visão, têm esses sinais. Opa, voltei aqui. Certo? E nós acabamos de ler aqui, né, o Números 24, o versículo 4, olhos abertos. Balaão, quando estava em visão, ele ficava de olhos abertos. Ele estava em visão e olhos abertos. Também tem aqui, ficava sem fôlego. Daniel também, quando ele entra em visão, ele fala: e em mim não sobrou fôlego algum. Anotem esses versos e confira isso em casa, certo? Para vocês verem que esses são sinais físicos de quando um profeta entra em visão. Não vamos entrar especificamente nisso hoje, certo? Agora, irmãos, em Joel, no capítulo 2, já abra sua Bíblia no livro de Joel, tem uma promessa. Promessa para os últimos tempos. Essa promessa, feita em Joel, acredito que todos os evangélicos por aí dizem que se cumpriu em Atos 2, no dia de Pentecostes. E realmente, essa profecia, ela se cumpriu parcialmente em Atos. Pedro, quando ele está falando lá aos povos lá, ele fala que o que está acontecendo ali é resultado de Atos 2. Mas essa profecia de Atos 2 não se cumpriu totalmente, essa profecia de Joel 2 não se cumpriu totalmente ali em Atos 2. Vamos ler a profecia. Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então Joel diz que nos últimos dias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, toda a carne vai receber o Espírito Santo. E os velhos sonharão e os jovens receberão visões. É até interessante um comentáriozinho aqui. Assim, por que só os jovens receberão visões? Vocês lembram que as visões elas vêm com eventos físicos? Então imagina como é para um idoso receber uma visão. O corpo já fraco, ele não aguentaria. Então por isso que a visão vem aos jovens e os velhos sonhos. Porque você vê Paulo quando recebe uma visão, ele fica cego. Daniel, depois da visão, diz que ficou acamado por muitos dias. Então, a visão é algo que tem um impacto físico muito forte. Você acabou de sair da presença de Deus. Você está desgastado fisicamente. Então, é por isso que os jovens que terão as visões. Né? E não é demérito nenhum receber sonho em vez de visão. Deus está falando com você de qualquer maneira. Bem, irmãos,
temos aqui então uma promessa. Dizem que os adventistas aplicam isso errado, mas por que nós falamos que não se cumpriu totalmente em Atos 2? Por quê? Primeiro, os sinais no céu que Joel fala não aconteceram em Atos 2. Em Atos 2, quando Pedro está falando ali, o sol não se tornou em sangue e os dias não se tornaram em trevas. Então, não pode ter tido um cumprimento total em Atos 2. Outra coisa, em Joel 2, o que é prometido é o dom de profecia. Em Atos 2, vocês lembram o que aconteceu? Eles falaram em línguas. Então, o que aconteceu em Atos 2 foi dom de línguas. Em Joel 2 é dom de profecia. O cumprimento de Atos 2 é quando Joel fala que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E todos eles receberam o Espírito Santo. E todos eles falaram em línguas. Mas o dom de profecia não se cumpriu em Atos 2. Então é por isso que nós não aceitamos que em Atos 2 cumpre totalmente a profecia de Joel capítulo 12. Então nós entendemos que o dom de profecia está prometido até o final dos tempos, até que chegue o grande e terrível dia do Senhor, como o próprio Joel diz. Outra coisa, no Novo Testamento, Paulo diz que teremos dons espirituais. Né? O próprio Jesus, quando ele subiu aos céus, ele diz que vai deixar alguns dons. Vamos lá para Efésios. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 8. Jesus prometeu dons espirituais. Diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, Jesus, quando subiu, ele levou consigo o cativeiro, né, a morte, o pecado, que é o salário do pecado, ele levou consigo, porque ele pagou esse salário. E deixou com os homens o quê? Os dons. E Paulo, ele faz 4 listas falando de dons espirituais. E o único dom que aparece nas 4 listas é o dom de profecia. Inclusive, uma das vezes, ele diz: busquem o dom de profecia. Procurem recebê-lo. Então, o dom de profecia está prometido para a igreja. Não acabou em João, como algumas pessoas leem Lucas 16 e dizem que o dom de profecia acabou em João. Não, ele está prometido para a igreja. Quem sabe não há profetas entre nós aqui? Só Deus vai receber. No final dos tempos vai acontecer muita coisa. Pode se levantar um profeta aqui no IP, ou não. É só Deus quem sabe. Né? O dom de profecia está prometido para ser derramado sobre toda a carne. E temos aqui, Paulo também falando que não é que nós não deveríamos desprezar o dom de profecia. Devemos testar. Né? Fulano diz que é profeta, então vamos ver como que é a vida desse fulano. Como que ele está falando, como que ele está agindo. E nós vamos ver aí mais para frente um pouquinho. E aqui temos os profetas da igreja primitiva, né? O João Batista era profeta, temos o profeta Ágabo, o profeta sem nomes, temos as filhas de Filipe e muitos profetas que estiveram ali no Novo Testamento. Ok, na era primitiva, o que é a era primitiva? É depois dos apóstolos. Morreram os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, e temos a era cristã. Por que há um silêncio? Sumiram os profetas, digamos assim. Alguns motivos, olhando nos livros históricos, eu achei lá que sumiram os profetas. Primeiro, devido aos montanistas. O que são os montanistas? É uma seita criada por um homem chamado Montano. Esse Montano, ele era sacerdote de Apolo. Né? É um deus mitológico lá dos gregos. Isso, dos gregos. E ele se converteu ao cristianismo e se dizia profeta. O que aconteceu? Ele falava um monte de heresia, um monte de bobagem. Os cristãos começaram a rejeitar todo mundo que falava que tinha o Espírito Santo devido a essa seita dos montanistas. Outra coisa, o cristianismo se fundiu com o paganismo, surgiu a igreja católica ali. E surgiu o sacerdotalismo. O que é isso? Os padres, os sacerdotes. E eles diziam que você não precisava falar com Deus. Você pecou? Fala comigo, confessa seu pecado para mim. E aí ele te passava uma penitência. Então não precisava mais de profeta para repreender o povo. O padre estava ali. E a institucionalização dos santos. Então, tem santo para tudo, tem até santa brasileira agora, né? A Dulce, né?
Então, você não precisa mais falar com Deus, você fala com o intermediário, com o santo. E isso foi fazendo que os profetas, devido aos montanistas, tivessem medo de dizer que eram profetas. Até Ellen White mesmo não dizia que era profeta. Se você pegar o livro A Mensageira do Senhor, ela fala assim, ó, eu não me digo que profeta, me digo que eu sou uma pessoa que o Senhor usa. Entretanto, se alguém me atribui a isso, eu não digo nada. E ela fala, porque hoje tem surgido muitos falsos profetas. Então, ela não dizia, ela não ousava dizer que era profeta. Mas, se alguém dizia que ela era profeta, ela não rejeitava o título. E temos essa citação aqui do livro Mensageiro do Senhor que eu falei para vocês. Ó. Uma das razões porque pouco se sabe sobre este período, relativamente silencioso em relação ao dom de profecia, pode ser o fato de os escritores da igreja institucionalizada haverem rejeitado os dons espirituais e perseguido aqueles que os recebiam. Apesar de a igreja ter deslizado para a escuridão da Idade Média, os dons espirituais se fizeram presentes onde quer que o evangelho fosse fielmente proclamado. Eles não cessaram totalmente. Então, o dom de profecia não cessou totalmente, mas ele reduziu em muito. Nós vimos diversos profetas no Antigo Testamento, diversos profetas no Novo Testamento. Entretanto, na era cristã, na Idade Média, eles quase que sumiram. Certo? Eu não vou ler isso aqui por completo, porque aqui é a restauração do dom de profecia. Marquem isso aqui, irmão. Aqui nós encontramos a base da nossa igreja. Por que a igreja adventista? Por que você está na igreja adventista sétimo dia? Sabe dizer? Por que você é adventista e não assembleiano, e não batista, e não presbiteriano, e não anglicano? As raízes da nossa fé estão aqui. Primeiro, Apocalipse 9. O livrinho que era doce na boca e amargo no estômago, livro de Daniel. Segundo, Apocalipse 14, 6 e 16, a proclamação das 3 mensagens angélicas. Outra coisa, Apocalipse 12, a história da igreja. Está aqui em Apocalipse 12. O povo remanescente possuindo o dom profético. Nós vamos ler Apocalipse 12, 17 e 19, 10 apenas. Por quê? Esses versículos dizem que a igreja do tempo do fim terá o dom de profecia. Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Precisava de uma semana de oração para falar tudo detalhadamente. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora vamos lá. 19:10. Apocalipse 19:10. Só para a gente tirar uma dúvida. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 diz o seguinte: prostei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmãos, que igreja vocês conhecem que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia? Só essa. Só essa. Então, por que você é adventista? Guarda. Cadê? Guarda isso aqui. Aqui está a razão da sua fé. Mas estuda direitinho, não decora só os versos não. Sabe explicar. Né? Bem, e aqui são versos que dizem que se não se guardam os mandamentos, a profecia não se revela. Não vamos ler, pela falta de tempo, mas esses versos estão assim, ó. Guardar os mandamentos e espírito de profecias estão intimamente ligados. Tem até um versículo, eu não lembro onde que está escrito, mas que diz assim, ó, que se o profeta ele não consegue guardar o sábado no exílio, Deus não lhe dá visões. Então, guardar os mandamentos de Deus está intimamente ligado com profecias, com o espírito de profecia. Agora vamos lá. Jesus em Mateus 24 diz para a gente tomar cuidado com os falsos profetas. Como que eu sei se um profeta é falso ou verdadeiro? Se surgir um profeta aqui no IP dizendo que faz profecia aí, como é que eu vou provar? Como é que a gente testa esse profeta? Porque Paulo diz: testem os espíritos. Vamos lá. Primeira coisa,
conformidade com a lei e o testemunho. Vamos ler Isaías 8:20. Estamos partindo para o final, irmãos. Fala assim, nossa, é o dia do Espírito de Profecia, você não falou de Ellen White quase nada. Calma, vamos chegar lá, é rapidinho. Isaías, capítulo 8. Versículo 20. Diz assim, a lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei, irmãos, Pentateuco. 5 livros de Moisés. Ele era chamado de a lei. E o testemunho, todos os livros dos profetas que escreveram, né? Desde Josué até a época de Isaías aqui, eu não sei qual era o cânon que tinha ali até aquele momento lá, mas tinha bastante coisa. Então, a lei e o testemunho. Então, se alguém se diz profeta e fala contra a Bíblia, por exemplo, aqui em Deuteronômio, capítulo 13, ele diz o seguinte, ó, se aparecer um profeta que faz sinais e prodígios e dizer, vamos adorar outros deuses, não siga ele. É um falso profeta. Então, se é profeta e ele fala uma coisa que é contra a Bíblia, esse profeta é falso. Todo profeta verdadeiro vai a favor da Bíblia. Segunda coisa, aceita a encarnação de Jesus Cristo. 1 João, vamos ler, esses versos são importantes, não tem como pular. 1 João, lá para o final da sua Bíblia, livro de 1 João. Capítulo 4. Vou ler aqui rapidinho, a partir do versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Todo verdadeiro profeta confessa que Cristo veio em carne. E não só isso, que ele é Deus. E não só isso, que ele é humano. Suas profecias se cumprem. Deuteronômio 18, vamos lá, rapidinho. Deuteronômio, capítulo 18. Uma curiosidade sobre o livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição das leis. É a palavra hebraica que quer dizer isso. Então, o livro de Deuteronômio ele é uma repetição das leis que Moisés já havia escrito. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 21 e 22. Diz o seguinte: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Né? Como que eu vou saber que esse profeta não é de Deus? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra do Senhor, que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, o profeta tem que se cumprir a profecia dele. Até porque se o profeta faz uma profecia e não se cumpre, é óbvio que ele é de Araque. Né? Então, todo profeta tem que se cumprir a profecia. Mateus, no capítulo 7. Não vamos ler que isso aqui é conhecido, né? Diz que toda árvore que não gera frutos, né, é árvore ruim. Tem que passar um machadinho nela. Então, profeta de verdade tem que produzir bom fruto. Por quê? Imagina se o camarada fala que é profeta. Faz sinais, faz predição, mas bate na esposa. O cara fala que é profeta. Faz sinais, faz um monte de coisa, mas adultera, mas não guarda o sábado. Pelos seus frutos o conhecereis. Irmãos, outra coisa, se você é adventista do sétimo dia batizado já, diga uma coisa, se você ainda não acredita no Espírito de Profecia, busque acreditar. Por quê? Quando você batizou, você declarou na frente da igreja que você crê nisso aqui. No livro Nisto Cremos, tem as 28 doutrinas da igreja, e a crença número 17 é o dom de profecia. Eu não vou ler tudo aqui, porque tem aqui
10 afirmações e 10 negações sobre o espírito de profecia. Não vai dar tempo de ler, seria muito bom se tivesse tempo, mas não vamos conseguir fazer isso. Agora vamos lá. Agora nós vamos testar Ellen White. Vamos testar Ellen White para ver se ela é profeta de Deus ou não. Nós vimos aí os 4 testes do profeta, né? Vamos testá-la, né? Conformidade com a lei e o testemunho. O que Ellen White falava sobre a Bíblia? Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias. Joel 2, lembra? Não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Ela diz assim, ó, eu recomendo para vocês a Bíblia. Ela não fala assim, eu recomendo a vocês o desejar de todas as nações, primeiros escritos. Não, eu recomendo a vocês a Bíblia. Ela é a única regra de fé e prática. Por esta palavra seremos julgados. Os livros dela não têm intenção de ser nada novo. Outra coisa que ela escreveu. Pouca atenção é dada à Bíblia. E o Senhor deu uma luz menor, que é o Espírito de Profecia, para guiar os homens e mulheres à luz maior. Fala assim, então quer dizer que a Bíblia só pode ser compreendida com Ellen White? Não. Tem conselhos para a igreja, ela diz assim, ó, se a gente estivesse dando atenção apropriada à Bíblia, ela não precisava ter escrito nada. Conselhos para a igreja, página 86. Qualquer coisa vocês me cobram depois, eu passo certinho. Então, irmãos, ela diz, busquem a Bíblia. Leiam a Bíblia. Né? Tem os não adventistas, digamos assim, dizem que falam assim, então ela é uma luz menor. Então quer dizer que a Bíblia, que é a luz maior, precisa de luz menor? Se eu tenho a luz maior, por que eu vou querer a luz menor? Tem uma coisa, um exemplo que é dado que é muito legal. Que diz assim, ó, que os escritos de Ellen White são como se fosse um telescópio. Certo? Quando você olha para o céu, você vê as estrelas. Mas quando você olha no telescópio, você vê elas muito mais de perto. O telescópio mudou as estrelas? Não. Você só conseguiu vê-las melhor. É isso que os escritos... Procurem fazer o ano bíblico junto com Ellen White, a série Conflito, de Gênesis a Apocalipse. É muito mais esclarecedor. É a luz menor ajudando e guiando a luz maior. Então, primeiro teste, fala conforme a lei e o testemunho fala. Não me procurem, procurem a Bíblia. Outra coisa, aceita a encarnação de Cristo. Certo? Segundo teste, vamos lá. Olha o que ela escreveu em Desejados de Todas as Nações. Por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus, como Filho do homem. Deu-nos um exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Foi Cristo que, do Monte Horebe, falou a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Foi esse o penhor da libertação de Israel. Assim, quando ele veio, semelhante aos homens, declarou ser o eu sou. O infante de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifestado em carne. A nós nos diz, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou a certeza da promessa. Sou eu, não temais. Deus conosco é a certeza de nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. Esse verso ela declara, Jesus é Deus, Jesus é homem e veio em carne. Bate com o teste de 1 João, capítulo 4, né? Suas profecias se cumprem. Antes de tudo, vou trazer 2 profecias só que se cumpriram dela. Mas antes de mais nada, Ellen White, ela não veio para fazer profecias escalafobéticas, né? Vai cair o avião do governador X. Não. No ano 2000 e não sei quanto vai acontecer um terremoto. Vai um vulcão entre... Não, ela não veio fazer esse tipo de profecia. As profecias dela são para preparar um povo
para preparar uma igreja. Algumas profecias ela fez. Uma delas ela profetizou o espiritismo moderno. Se vocês forem ler o livro Vida e Ensinos, né, no capítulo 28, ela vai falar o surgimento de espiritismo moderno. Não vou ler tudo aqui, mas se você ler, ela data quando começou, fala sobre as irmãs Fox, que foram as percussoras do espiritismo moderno. Ela fala até aqui, que eles começariam a ler o espiritismo através dos ensinos dele. Nós temos aí o espiritismo segundo, o evangelho segundo o espiritismo, de Allan Kardec. Eles leem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, mas interpretam da forma deles. Tudo isso foi predição dela. Esse aqui talvez seja o mais forte, porque a gente gosta de coisa grande, né? Mas olha só, em 1903, ela profetizou que São Francisco passaria por um terremoto. Ela não diz um terremoto, mas um grande acontecimento. Olha só. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. Isso está escrito em Eventos Finais, na página 114. Isso foi escrito, irmãos, em 1903. E isso aqui é São Francisco em 1906, após um terremoto de 8 pontos na escala Richter. Ficou destruída. Imagina, em 1906 não tinham os prédios como tinham hoje, e aconteceu isso aí. E tem um documentário, se você colocar lá o sismo de 1906, você vai ver no YouTube lá diversas imagens de como ficou São Francisco detonada. As suas profecias se cumprem. O teste do profeta, o saudável cara dos profundos. Irmão, isso aqui é o penúltimo slide. Vamos ver se ela dava frutos bons. Primeiro, irmãos, ela abandonou tudo para viver em causa de Deus. Deixou de criar seus filhos, deixou de ter uma boa casa, deixou de ter um bom emprego para viajar aos Estados Unidos, junto com seu esposo. Tiago White morreu de pneumonia. Sabe por quê? Porque ele ficava cortando lenha debaixo de neve para arrumar uns centavinhos. E sabe o que ele fazia com esse dinheiro? Ia fazer um periódico adventista. The Present Truth. Verdade presente. E ele morreu de pneumonia em prol do Evangelho. Ela, quando já tinha 64 anos, foi para a Austrália. Viveu 9 anos lá, pregando e evangelizando a Austrália. Teve, durante a sua vida, mais de 2.000 visões e sonhos. A primeira aconteceu em dezembro de 1844. Como escritora, olha só o trabalho, os frutos dela como escritora. Ela escreveu aproximadamente 100.000 páginas, 24 livros, 2 manuscritos, 5.000 artigos e periódicos, 200 tratados e panfletos, aproximadamente 35.000 páginas datilografadas de documentos e cartas, porque além dos livros ela escrevia cartas, ela escrevia para revista, ela escrevia muito. Fora as compilações, né? Porque as pessoas pegavam o que ela escreveu nos livros, nos artigos, eles compilavam, colocavam e faziam livros. Muitos dos livros que nós temos dela são compilações. Por exemplo, Eventos Finais é compilação. Eles pegaram o que ela escreveu na Revenge Herald, pegaram o que ela escreveu em cartas, juntaram e fizeram o livro. Orientação à Criança é compilação, né? Bem, aproximadamente 130 livros em circulação. Olha só esses dados, irmãos. Ela é a 4ª autora mais traduzida da história da literatura. De todos os livros de todos os autores que foram traduzidos, ela está em 4º lugar. Ela é a escritora do sexo feminino mais traduzida dos Estados Unidos. Caminho a Cristo é o 5º livro mais traduzido do mundo. O Desejado de Todas as Nações foi eleito a melhor biografia de Jesus do século XX, e na Casa Branca pediram assim, eu quero uma biografia de Jesus, e levaram o Desejado de Todas as Nações para lá, porque é a melhor biografia de Jesus. Inclusive aquele filme lá do Mel Gibson lá, muitas coisas ele tirou do Desejado de Todas as Nações. Mas outras coisas, irmãos. Vocês sabiam que quando o Lampião morreu e foram mexer nas coisas deles, eles encontraram um exemplar do livro Vida de Jesus? Olha até onde chegou os escritos dela. Lampião, seu Virgulino, ele morreu, e uma vez ele estava ali, não lembro se é na Bahia ou no Pernambuco, não lembro direito, eu acho que é no Pernambuco, e ele bateu de frente com esse rapaz aqui. O nome dele é Caleb, um comportor adventista. E, parado, o que você está levando aí nesse jeguinho?
ele era um comportor, estava cheio de livro. E o Lampião, ele não roubou, ele comprou a vida de Jesus e levou para casa. Quem sabe o Lampião não se converteu? Acho difícil, mas é só Deus que sabe. Outras coisas, irmãos, previsões que ela fez acerca de saúde. Isso aqui é um flyer de 1920 ou 1940, eu não lembro agora ao certo. E está escrito assim, ó, mais doutores fumam Camels. Camels é um cigarro lá de fora. Eles fumam mais o cigarro Camel do que qualquer outro cigarro. Os médicos recomendando cigarros. Em 1800, nos Quebrados, ela dizia assim, ó, no livro Temperança, ela fala: o cigarro é o pior vício de todos. Pior do que o álcool. Ele mata devagar. E na época de Ellen White, era recomendado tabaco como remédio. E ela ia contra isso. Ela já falava sobre correntes nervosas no cérebro. Essa moda de veganismo, que hoje em dia agora é legal ser vegano. Quanto tempo atrás ela já não dizia que carne, leite e ovos são prejudiciais? Bem, esses são os frutos que Ellen White trouxe para nós. Ela morreu no dia 16 de julho de 1915, em sua casa, na Califórnia. E ela sofreu uma queda, já estava bem velhinha, e ficou mais fraca devido à queda, e morreu, né? Foi enfraquecendo. Só que essas foram as últimas palavras dela. Eu sei em quem tenho crido. Irmãos, eu corri aqui demais, porque tem muita coisa para falar e eu não consegui passar metade do que eu precisava. Mas, se você tem dúvida, não acredite em mim. Estude, leia um livro. Recomendo para vocês Caminho a Cristo para começar. Fininho, pequenininho. Aí você gostou do Caminho a Cristo? Vai para o Desejado de Todas as Nações. É grande, mas é gostoso de ler. Deixe Ellen White falar por si mesma. Prove ela, a profeta. E você vai descobrir que ela realmente foi uma profeta inspirada. Amém? Vai ter mais um louvor, Tala? Então vamos ouvir o louvor. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que
seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou. Por amor nos salvou, sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Amém. Vamos ficar em pé para lá? Oremos. Grande Deus, querido e amado Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama tanto, ó Pai, que o Senhor mesmo nós pecando, mesmo nós fazendo tantas coisas, ó Pai, o Senhor não podendo ficar face a face conosco, o Senhor arruma métodos e maneiras para se comunicar com a gente, ó Pai. O Senhor nos falou de muitas maneiras, ó Deus. Uma das maiores foi através do seu Filho Jesus. Ele veio à terra, morreu por nós, e nós, através desse sacrifício, temos salvação. Também o Senhor nos deu um presente, Espírito de profecia, Pai. Eles nos ajudam a fazer muitas coisas, ó Pai. Através do Espírito de profecia, o Senhor ensina os seus filhos, ó Deus, a como criar os próprios filhos. Através do livro Educação da Criança, eles ensinam como ter um casamento melhor, ó Pai. Através do livro Lar Adventista. Ele ensina, ó Pai, como nós sermos temperantes através do livro Temperança. Ele nos ensina como comer através do livro Conselho sobre Regime Alimentar. O Senhor nos ensina tantas coisas, ó Deus. O Senhor nos ensina a estudar a Bíblia. O Senhor nos ensina através desses escritos, ó Deus, tudo que é necessário, tudo que é essencial aqui nessa terra, ó Deus. E muitas vezes nós desprezamos esse dom, Pai, que o Senhor nos deu, ó Pai. Nos ajuda a usar o Espírito de profecia de maneira adequada, ó Deus. Não devemos idolatrar a pessoa de Ellen White, ó Deus, porque ela foi um ser humano assim como nós somos, ó Pai. Um ser humano que recebeu um presente especial, uma missão especial e cumpriu ela. Devemos ter respeito à pessoa dela, ó Deus, mas adorar somente a Ti. Mas também não podemos, ó Pai, desprezar e achar que ela foi qualquer pessoa. Não. Ela dedicou uma vida para a Sua causa. E o Senhor com certeza vai recompensá-la quando o Senhor voltar, ó Deus. Então nos ajuda a fazer o uso apropriado, tanto da Bíblia, que é a luz maior, quanto do Espírito de profecia, que é a luz menor. Nos ajuda a fazer o bom uso desses dons, ó Deus. Não vamos desprezar o seu presente, e sim usá-los adequadamente. Leva cada pessoa aqui para a sua casa, em paz, em segurança. Também, ó Deus, vá com o seu Espírito Santo à frente, trabalhando no culto que vai acontecer lá na praça, ó Deus. Que o Senhor possa trazer as pessoas, que o Senhor possa trazer os membros também para ajudar ao processo lá de montar, de carregar, de convidar, tudo, ó Deus. Que seja um sucesso para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.